uma aula na escola dominical, quando eu vou dar o estudo, eu penso que talvez eu fale tudo aquilo que vocês já sabem. E glória a Deus por isso, porque nós precisamos conhecer a palavra de Deus e saber o que ela nos diz em cada situação. Ela grava 20 minutos. Por isso que acho que são duas coisas diferentes, antes de até a gente entrar no tema aqui. A primeira é a aplicação disso que vai ter na sua vida. Tiago 1,22 diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, espero que você venha aqui com a expectativa não de ouvir uma boa palavra, não de ouvir algo que seja agradável, ou de ouvir algo que no final vai falar assim: ó, eu já vou adiantar o final, o bom amigo, o exemplo é Cristo. Estou adiantando o final, tá bom? Estou adiantando o final também, falando que para você ter bons amigos, você precisa ser bom amigo. Estou adiantando o final. Provavelmente você já sabe que vai ser isso. Mas espero que você tenha vindo aqui, não para ouvir o desenrolar dessa história até a gente chegar no final, mas saindo daqui ou até terminando aqui, como que você pode praticar isso? Acho que esse primeiro pensamento tem que estar na sua cabeça. Mesmo se a mensagem não for boa, mesmo se não fale aquilo que lhe agrada, mesmo que talvez você já tenha ouvido em outro lugar algo muito melhor sobre esse estudo, mas como que eu vou praticar isso? E a segunda coisa é: como que o Espírito de Deus vai traduzir isso para a minha vida? São realidades diferentes, pessoas totalmente diferentes, histórias, conceitos, passados totalmente diferentes uns dos outros. Então uma palavra aqui vai ter uma aplicação com Wallace, outra com Mateus. Isso é o Espírito Santo que faz. Quando você veio para cá, você orou, você pensou assim e falou: Espírito de Deus, que hoje essa palavra de amizade, mesmo que eu saiba que Ele vai falar lá no final, mas que hoje possa tocar no meu coração e o Senhor falar na minha vida. Quero começar com que todos pensemos nisso, porque você já sabe o final do que eu vou falar aqui. Você já sabe o final, mas você não sabe como Deus vai agir na sua vida, e é por isso que eu quero orar com você e pedir para que você feche seus olhos antes de começarmos, que você pense um pouco a respeito da sua vida e peça a Deus que, mesmo sendo um tema já tão debatido, tão falado, que Ele venha falar ao seu coração, à sua vida, mais esse dia. E Senhor, eu peço mesmo que o Senhor também fale ao meu coração, que possamos aqui compreender um pouco mais do que diz a Tua Palavra, que é tão clara e tão pouco praticada por nós. E eu não quero só ouvir, ó Pai, eu quero pensar como eu vou praticar isso na minha vida, como esse ensinamento traz uma prática para mim. Isso a começar na minha vida, e que seja o desejo real dos meus irmãos também. Por isso fala conosco, ó Pai. Fala porque nós queremos colocar isso em prática, aquilo que o Senhor nos fala. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante a gente falar sobre amizade, né? Até porque dizem que hoje boas amizades é muito difícil de se achar. Ou pessoas confiáveis, né? Por isso que a gente viu até aqui no teatro, pessoas confiáveis, não se acha mais. Quando vai falar de amizade não tem mais isso. Eu queria saber, quem tem um amigo aqui que é confiável? Quem tem um amigo que é confiável? E é interessante porque isso vai mudando conforme as fases da nossa vida, não é verdade? Porque lembra quando você tinha essa idade aí? O que era interessante, seus amigos? Na infância, você tinha muitos amigos. E se você conhecesse uma nova criança, você tinha mais um amigo, não é verdade? E depois, se você visse ele daqui a 10 minutos, parecia que era uma nova amizade sendo feita. Mas da mesma forma ela se desfazia. Deixava de ser seu amigo na mesma velocidade. Os seus interesses eram em brincar, se divertir. Você não queria criar grandes vínculos. Mas o tempo passa. O tempo vai passando. Você vai ficando mais velho. E eis que surge os best friends forever. Verdade? Pacto de sangue. Amigas, né? Para sempre vamos ser amigas. Aqueles caras que te acompanham para a vida inteira. Não, esse vai ser meu parceiro. Esse é do coração. Esse vai estar comigo a vida inteira. Passa a sexta série,
sétima série deu uma estremecida, e vai passando a vida. E vai passando a vida, porque nessa fase a gente encontra aqueles que são parecidos, né? Ou aqueles a quem a gente admira, e a gente acha que vai para sempre, e surge uma intensidade, surge uma velocidade, a mesma que se desfaz. Porque vem as brigas, vem o compartilhar das ideias, vem as desavenças, às vezes as reconciliações, mas muitas vezes não sobram amizades profundas dos best friends forever. E o tempo não para, o tempo passa, e a gente vai ficando mais velho, e vem novas responsabilidades, e vem novos tempos, e vem novas coisas na nossa vida, o trabalho, a faculdade, a escola à noite, o estudo à noite e o trabalho de manhã. E vai passando, as prioridades vão mudando, aparecem amores na sua vida, você começa a namorar com aquele que parece que vai ser também o seu eterno namorado, a sua eterna namorada, e o tempo vai passando. E surge a fase do eu. Deixa o mundo porque não dá mais. Não dá mais porque agora eu tenho minhas responsabilidades. Eu tenho coisas para fazer que não dá tempo para ter amigos. E quer saber? Meus amigos não vão me compreender. E surge o primeiro eu, que é o eu incompreendido, não é verdade? Mas ninguém me entende mesmo, porque eles não conhecem minha vida. Esses amigos, que amigo nada. Se ele fosse amigo mesmo, ele ia entender que, ou se ela fosse amiga mesmo, ela ia olhar para a minha vida, ia ver para a minha agenda, e ia entender que o eu incompreendido. Ninguém vai me compreender, ninguém vai me entender. Por isso, a amizade começa a ser superficial. Amizade que não tem profundidade, amizade que vira em eventos sociais, que vira em curtidas de Facebook, amizades que começam a ser pouco reais e mais nominais. E a gente começa a pensar, será que eu tenho amigo? Bom, mas eu não tenho, sabe por quê? Porque ninguém me compreende. E surge o próximo eu. Se ninguém me compreende, chá comigo, né? Chá comigo que eu me resolvo. Sabe por quê? Quem precisa dos outros são aqueles que são fracos. Quem é fraco que precisa de alguém para ajudar. Eu não. Eu não preciso mais de ninguém. Eu sei o que eu quero, eu tenho meu salário, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, eu tenho meu estudo. E esse pessoal aí só quer ficar me julgando, só quer ficar querendo saber de interesse, das minhas caronas, ou então quer saber daquilo que eu posso oferecer para eles. Na vida adulta, nos novos tempos, surge o eu me resolvo. Ou então, surge aquele terceiro. Eu e Deus tá bom. É o espiritual. Chega. Ninguém. Bom amigo é Deus. Bom amigo é Deus e eu não preciso mais de ninguém. Porque assim, se eu tenho um problema, eu oro a Deus, Ele me ouve, Ele me entende e Ele me ajuda a resolver os problemas. Então, eu e Deus. Para que amizade? Para que ter alguém comigo? Não. Quem me compreende é Deus. Quem me compreende é Deus. Até porque, sabe o quê? Como diz aquele versículo, né? Coisa, maldito o homem que confia no homem. Certo? Eu e Deus. Nós poderíamos falar de várias coisas sobre amizade. Várias coisas. Amizade entre homem e mulher, amizade, quais são os tipos, se pode ou não pode, se vai seguir em frente ou não vai, se aquela amizade da adolescência vai durar ou não vai durar, várias coisas. Mas eu conversei com o Lucas e talvez que a gente poderia falar um pouquinho hoje quais são os preceitos bíblicos para amizade. Ou seja, o que eu preciso ter, quais as coisas que eu preciso ter para ter uma amizade com base na Bíblia
E que bom que vocês já sabem o final. Que bom que vocês já sabem o final, é sinal que vocês conhecem a Bíblia. E nós vamos falar aqui o primeiro preceito bíblico para a amizade. Ela é necessária. Mesmo para o falso espiritual, que diz que só ele, Deus, se basta. Não é isso que a Bíblia diz. Ela diz que ela é necessária. Quem está aí com Eclesiastes 4:10. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas deve ficar só. Pois caírem, não haverá outro que levantar. Sabe por que ela é necessária para a sua vida? A amizade é necessária na sua vida? Porque esse versículo, que muitas vezes é usado só para casamento, o contexto não diz exclusivamente de casamento. Ele fala depois do cordão de 3 dobras, jamais se rompe, blá blá blá. Também é válido o contexto para casamento, mas não só casamento, mas para amizade. Que é a primeira coisa, se um cair, o outro fala assim, ó, não, calma, vamos seguir o El, vamos seguir em frente, porque ainda vale, porque ainda vale a pena, porque nós temos que continuar juntos. Ela é necessária, eu diria mais, ela é indispensável na vida do crente. A amizade verdadeira, um dos preceitos bíblicos que se tem para ela, é que ela é necessária para a vida de todo crente. Porque se cair, um levanta o outro. Ela é fruto de sinceridade. E sinônimo de sinceridade vira quem? Chapolin sincero, não é verdade? Ela é fruto de sinceridade, mas mais do que isso, ela exige fidelidade. Quem está aí com Provérbios 27, 5 e 6? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são as feridas do amigo, mas o beijo do inimigo são encobertos. Fiéis são as feridas do amigo. Melhor é a repreensão aberta. Sabe o que isso quer dizer? Que a partir do preceito bíblico, pensando que a amizade é necessária para a sua vida, você tem que buscar um amigo que ele vai falar assim: Clay, não combinou, cara. Não tá legal. Mas não é só isso. É um amigo que, se vê você caminhando num caminho inadequado, ou indo num caminho inadequado, ele vai falar: o caminho não é esse. O caminho não é esse. Se ele vê você, na prática, quer ver isso? Se ele vê você com um namoro que não é adequado aos olhos de Deus, sabe o que ele vai falar? Está errado. Porque não sou eu quem diz, é a Bíblia quem diz. Se ele vê você fazendo alguma coisa que vai contra, que vai de encontro, que vai contra a vontade de Deus, ele é sincero para te falar isso. E ele te fala isso em amor. Palavras temperadas em amor. A amizade nos preceitos bíblicos, ela exige, ela é fruto de sinceridade e ela exige fidelidade. Quem pegou Ruth 1, 16 e 17? Pode ler bem alto pra gente. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficareis, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrerei, morrerei. E ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Alguém lembra para quem Ruth estava falando isso? Para quem? Noemi. Quem era Noemi? Não, vamos ler de novo então. Se ela estava falando para a sogra, lê de novo. Não insista comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Noemi, que já tinha perdido seu marido, tinha perdido seus 2 filhos, um marido de Ruth, outro marido de Orfa, sua outra nora, falou para elas assim: ó, vão, da minha barriga, do meu ventre não vai sair mais filhos, então vocês não têm mais nada a fazer comigo. Vai para o seu povo,
vai para sua terra. E Orfa, a outra cunhada, foi. Mas Ruth foi e falou: onde você for, eu irei. Eu vou te acompanhar por onde você for, porque a nossa relação, sogra e nora, é de fidelidade. Eu estou contigo, não é por conta da situação, transcende a circunstância, eu continuo contigo. Uma amizade verdadeira, dos preceitos bíblicos, ela exige fidelidade. Fidelidade independente do momento, independente da situação, mesmo se a situação não seja favorável a você. Livro de Ruth muito interessante, pode anotar para fazer sua devocional. Outra coisa, outro preceito bíblico de amizade, tem a ver com a vitória. Ela é verdadeira, nada das falcianes, né? Ali, ó. Ela é verdadeira. Quem está aí com Provérbios 27, 17? Com o ferro se afia. Sabe o que isso quer dizer? Vocês já viram lá açougueiro, como que ele afia a faca? Ferro com ferro, né? Batendo. Sabe como é a amizade? Como o homem é o seu amigo? É assim mesmo. Não é só com palavras que agradam, é com palavras verdadeiras. Com palavras verdadeiras, a amizade se afia. O homem se afia ao seu amigo. O homem torna o outro melhor. O homem traz aquilo, traz a memória, ou traz a lembrança, aquilo que deve ser de acordo com o preceito bíblico. O outro, Hebreus 10, 24 e 25. Consideramos nós também uns aos outros, para não estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, passamos admoestações, e tanto mais, quando vezes que o dia se aproxima. Uns com os outros, façamos admoestações. Se o teu amigo só te fala coisas boas, se o teu amigo fala o que todo mundo fala o contrário, sinal de alerta para o seu verdadeiro amigo. Porque tem coisa errada. Porque ele não está sendo verdadeiro. Porque ele não está sendo sincero. Porque ele não está sendo fiel. Um amigo de verdade, o homem com ferro, o ferro com ferro se afia. E assim é o homem, falando a verdade, mesmo que ela doa. Fazendo admoestações quando você precisa de admoestações. Você precisa de admoestações. Você precisa ser repreendido. Pode até achar que não, mas eu e você, nós precisamos ser repreendidos. Preceito bíblico de amizade, ela é indispensável, ela é sincera, ela exige fidelidade, ela é verdadeira, não tem as falcianes, né? Não tem nada disso que não traga crescimento a outra pessoa. Outro preceito bíblico sobre amizade, ela pressupõe profundidade e um vínculo muito forte. Isso vai contra aquela amizade superficial, não é verdade? Aquela amizade que você fala de futebol, trabalho e tempo, né? É se vai chover, ou se você está bem no seu trabalho, não é verdade? Ou sobre futebol, ou sobre outra coisa que seja de interesse em comum, maquiagem, cabelo, isso é o que eu mais conheço, tá? Mas sobre essas outras coisas não. Amizade, segundo o preceito bíblico, ela pressupõe profundidade e um vínculo muito forte. 1 Samuel 18:1 tem um exemplo disso. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. A alma de Jonatas é como se estivesse se linkando. É um vínculo tão forte, que parece que as almas se linkam. Essa é a força da expressão dessa palavra. Falando Saul. E quem era Saul? E o que Saul queria? Matar Davi. E de repente o filho dele
a alma dele se linkou a Davi. Tem tantas distorções dessa palavra que a gente acaba perdendo a essência e a centralidade dessa história. A essência e a centralidade diz respeito de um rei, de Saul, que queria matar a Davi. Ele queria matar Davi e ele escondeu disso do seu filho. E ele queria tanto matar Davi, que a Bíblia diz que ele até tentou matar o próprio Jonatas. Mas Jonatas não, ele foi fiel a Davi. Ele viu que esse link era muito forte. Essa amizade era tão profunda que ele contava os seus segredos, aquilo que o seu pai não queria que ele contasse, mas ele compartilhava esses segredos. Outra amizade muito forte, Epafrodito e Paulo. Epafrodito, vai em 2 Timóteo 4, conta a história de Epafrodito, que ele largou toda a família, o seu trabalho e tudo o que tinha para visitar Paulo. E Paulo depois chama ele de meu irmão, a quem Paulo tanto gostava, tanto honrava. Epafrodito e Paulo, amizades profundas que geram vínculos muito fortes. E a gente está falando de preceitos bíblicos para a amizade, que vai contra a superficialidade, mas que traz profundidade. E mais um ponto, e último ponto, sobre o preceito bíblico de amizade. Ela é ligada pela cruz de Cristo. Ela é ligada pela cruz de Cristo. E aquele que está com João 15, 13 a 17, pode ler? Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Se não fostes vós que me escolhestes a mim, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que verdes e dei frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Falando de duas coisas diferentes. A amizade, ela é ligada à cruz, pela cruz de Cristo. E qual a força que isso tem? E nós falamos isso no PG recentemente. Vocês já pararam para pensar que se não fosse a cruz de Cristo, provavelmente você não conheceria a nenhum dos que estão aqui. 90% de chance de você não conhecer a nenhum dos que estão aqui. A amizade verdadeira e sincera, ela é ligada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Se não fosse o sangue de Jesus, eu provavelmente não conheceria o Daniel, o Célio, a Verônica, tantas pessoas. Essa amizade tem que ser ligada pela cruz de Cristo, aquele que já não nos chama de servo, mas nos chama de amigos. E Ele nos chama de amigos se fizermos aquilo que Ele manda. E mais para frente no 17 Ele manda uma coisa para nós, não é? Que nos amemos uns aos outros. Percebe a sequência? Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele fez de nós amigos ao invés de servos. Porque nós o obedecemos, Ele traz essa amizade à tona. E a ordem dele é que nós nos amemos uns aos outros. Tanta profundidade, tanta riqueza num texto de tão poucos versículos, que reflete totalmente a amizade através dos preceitos bíblicos. Cristo deu a sua vida, tornou-se nosso amigo, e nós fazemos o que Ele nos manda. E o que Ele nos manda é que amemos uns aos outros. A amizade verdadeira, o preceito bíblico da amizade, é que ela é ligada pela cruz de Cristo. Isso faz a diferença para nós. Tá, mas e daí? Falei tudo que vocês já sabiam, né? Que bom.
Que bom, se eu falei tudo que sabiam, está na palavra aquilo que vocês sabiam. E daí? Quais são os preceitos bíblicos para a amizade? O que eu tenho que fazer a partir de agora? Como que eu vou me tornar um praticante dessa palavra e não somente um ouvinte? O que eu posso praticar na minha vida? Bom, eu tenho algumas dicas. Eu sei que o Espírito de Deus falou ao seu coração de maneira variada, de acordo com a sua experiência, de acordo com aquilo que você já passou. Mas eu quero trazer algumas dicas para você que tem pensado sobre a amizade. A primeira delas é, e a Isa já falou aqui no começo, e eu falei no começo, se você quer ter bons amigos, você tem que ser um bom amigo. Se você quer um amigo confiável, se alguém conta uma coisa para você, gente, não sai espalhando por aí. É assim que você mostra confiança. É assim que você mostra que é alguém confiável. Se você quer um amigo que te ouça, não fale feito um tagarela quando tiver uma amizade. Se você quer um amigo verdadeiro, né, Vitória? Deixa de ser falciane, né? Não é isso? Se você quer um amigo verdadeiro, sincero, e é o que todos nós queremos, fiel, não cai fora na primeira dificuldade. Não acha que porque está falando isso, que o ferro ele não se afia com plumas. O ferro se afia com ferro. É com palavras duras muitas vezes, que desagradam. Para ter bons amigos, é preciso ser um bom amigo. Segunda coisa, busque profundidade nas suas amizades. Chega de falar de tempo, trabalho e de tudo que você faz de bom, sendo que no final seu coração está quebrado, doído, estilhaçado, sendo que sua vida está cheia de pecado, sendo que você já não aguenta mais tanta pressão em determinada área e você quer transparecer uma vida que não é sua, sendo que a superficialidade lá, você vê uma maré muito boa, né? Uma marolinha, mas por dentro está parecendo um tornado dentro da sua vida. Busque profundidade nas suas amizades, seja sincero com seus amigos, mas também aguenta a sinceridade, que é dita em amor, sempre em amor, com palavras temperadas, na situação adequada. Segunda coisa, então, busque profundidade nas amizades, saia da superficialidade. E terceira coisa, para encerrar, John Stott diz uma frase assim: Cristo morreu para nos dar amizade que exaltam a Cristo. Eu vou repetir: Cristo morreu para nos dar amizade que exaltam a Cristo. Jesus nunca pretendeu que o desfrutar da presença dele, que ser amigo de Deus, impedisse que você tivesse um outro amigo e que juntos essa amizade exaltassem o nome do Senhor. Porque no final das contas, essa deve ser o desejo real do seu coração, da sua vida. É de exaltar ao nome do Senhor. Cristo morreu para nos dar amizades que exaltam a Cristo. Ele não morreu para você substituir ou para substituir a presença dele pela presença de amigos. Ele é o próprio tesouro que nós temos em comum. Se tem alguma coisa que nós temos em comum aqui, não são rodas que exaltam ao nome de Cristo. Tem amizades sinceras, profundas, verdadeiras, mas que exaltem ao nome de Cristo. Vamos fechar os olhos, fazer mais uma oração. Senhor, nós sabemos que não é fácil, primeiro, sermos bons amigos, sermos amigos que exaltam o Teu nome, ou confiáveis, amigos que sabem guardar segredos, que são verdadeiros, sinceros. E nós não somos muitas vezes, Senhor. Por isso, antes de procurar nos ajude a sermos amigos, de acordo com os preceitos da vida. Porque depois nós queremos amizades verdadeiras, sinceras, que exaltem o Teu nome. Cristo não morreu
para que tivéssemos qualquer amizade. Mas Cristo morreu para que tivéssemos amizades que exaltam a Cristo. Essa amizade que nos liga pela tua cruz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Esquentou. Pô, mano, tinha 40 minutos ali.